Bem-vindo ao Deep Dive. Hoje vamos direto ao ponto com automação de processos robóticos, ou RPA. Certo, RPA. No essencial, trata-se de usar tecnologia, como robôs de software, que você configura para assumir aquelas tarefas rotineiras e estruturadas, basicamente imitando como uma pessoa interage com sistemas e aplicativos no computador. Exato. E para esse Deep Dive, reunimos um bom acervo de materiais. Tem e-book sobre como identificar pontos de dor, entender quais processos fazem mais sentido automatizar, guias explicando por que usar RPA, quando é a melhor escolha, quais processos geram o maior retorno, como tudo isso se encaixa na transformação digital. E claro, conselhos práticos, como começar e exemplos reais para deixar tudo mais concreto. Então, para quem está ouvindo, nossa missão hoje é te dar uma visão bem clara do que é RPA. Vamos destrinchar os benefícios, mostrar onde ele realmente brilha, quais áreas do negócio, quais tarefas e, principalmente, o que você precisa considerar se estiver pensando em implementar. É isso. A ideia é que, até o final, você tenha uma boa noção se o RPA faz sentido para o seu contexto. Vamos mergulhar. A popularidade do RPA disparou, né? Com certeza. E é interessante comparar isso com os projetos tradicionais de integração de tecnologia da informação. Verdade. Porque alguns arquitetos de sistemas, os mais puristas, ficaram meio desconfiados no início, né? Ficaram. O foco deles sempre foi construir integrações mais profundas, estruturadas do zero, conectando apps e tudo mais. E o RPA parecia, talvez, meio superficial, tipo um quebra-galho. Potencialmente, sim. Ele atua por cima dos sistemas existentes. Mas o ponto é que aqueles projetos de integração profunda são incrivelmente complexos, demoram uma eternidade e custam uma fortuna. Exigem muitos recursos. Exatamente. E o RPA surgiu como um caminho alternativo, mais rápido, muitas vezes mais ágil. Um ponto-chave aqui é a natureza não invasiva do RPA, e isso é um grande diferencial. Ele opera na camada de apresentação, ou seja, na interface que o usuário vê e interage. HTML, aplicativos client-server, Java Access Bridge, até sistemas legados como mainframes antigos. Você não precisa reescrever o código-fonte por baixo. Exatamente, o que significa que a implantação pode ser muito mais rápida, e geralmente mais barata, do que aquelas integrações profundas. E com menos dependência de habilidades superespecializadas, e muitas vezes escassas, de tecnologia da informação. Isso também pesa bastante. Certo. E onde estamos vendo mais uso do RPA hoje? As fontes apontam dois principais focos: centrais de atendimento e serviços ao cliente, ambientes de alto volume. Administração de back-office, especialmente nas áreas de finanças e contabilidade. Aquela parte do motor da operação, sabe? Exato. E vale observar que esses setores geralmente usam sistemas mais antigos, legados. Sistemas difíceis, ou caros, de integrar diretamente. Justamente. E o trabalho diário nesses setores costuma envolver muitas tarefas administrativas repetitivas. Tipo o quê, exatamente? Que tarefas estamos falando? Entrada de dados em vários sistemas diferentes. A famosa integração cadeira. Copia de uma tela, cola na outra. Ou extrair dados de um sistema só para carregar em outro. Ah, sim. Momentos divertidos. E a geração de relatórios padrão, onde o relatório aciona uma ação de acompanhamento bem específica e estruturada. Ok, então são tarefas muito baseadas em regras, muito repetitivas. Exatamente. E um ponto-chave aqui é porque o RPA se encaixa tão bem. Muito desse trabalho poderia teoricamente ser automatizado, mas o RPA torna isso prático. E os ganhos de eficiência devem ser bastante significativos comparados aos humanos fazendo esse tipo de coisa. Podem ser mesmo. Esses sistemas de RPA, esses bots, podem trabalhar 24/7, sem pausas, sem se entediar. Certo, sem parar. Só isso já pode levar a uma redução bem expressiva nos custos com mão de obra. Os materiais mencionam números como 60-70% de economia potencial em alguns processos críticos. Uau! 60-70%. E então tem as taxas de erro. Para um sistema de RPA bem planejado, elas podem ser incrivelmente baixas, tipo menos da metade de 1%. Comparado ao erro humano em, sejamos sinceros, tarefas bem entediantes. Exatamente. O potencial de erro simplesmente despenca. Certo. Então sabemos o que é, onde é usado. Vamos falar sobre o porquê. Por que uma empresa deveria considerar o RPA? Quais são os motivadores? Nossas fontes apontam 3 principais motivos.
O grande, transformação digital, todo mundo fala disso. Depois, a pressão constante por mais eficiência operacional, fazer mais com menos. E, por fim, algo cada vez mais importante, conformidade legal. Certo, vamos explorar o ponto da transformação digital. Geralmente o foco está na parte chamativa voltada ao cliente, né? Novos apps, sites. Verdade, mas aqui vai um ponto crítico trazido pelas fontes. A experiência do cliente não se resume apenas ao que está na interface. É toda a jornada. Com certeza. O que acontece nos bastidores do atendimento ao cliente, no back-office, impacta profundamente como o cliente se sente. Exato. Se você liga para o atendimento e eles não conseguem resolver seu problema rápido porque estão presos a sistemas lentos e engessados. Exatamente. Atrasos inaceitáveis, informações incorretas, tudo isso gera uma insatisfação real. E isso afeta diretamente seus resultados e sua reputação. Então, um sistema de RPA que ajuda os atendentes a responderem mais rápido e com mais precisão se torna, na prática, um ativo estratégico para a experiência do cliente. Totalmente. Dá poder para a equipe. E quanto às funções do back-office? A fonte chamou essas funções de funções Cinderela. Eu gosto desse termo. Refere-se àquelas tarefas administrativas essenciais que mantêm tudo funcionando, mas que muitas vezes não recebem atenção estratégica nem investimento. Especialmente em setores mais desafiadores, né? Tipo varejo, serviços públicos, onde as margens são apertadas. Exatamente. São indústrias em que essas funções de back-office, finanças, RH, administração, etc., são críticas para conectar diferentes partes do negócio. Mas os líderes seniores nem sempre enxergam isso diretamente. Mas elas são cruciais. Sem dúvida. E o RPA oferece um caminho para aumentar a eficiência dessas áreas sem precisar de grandes reformas nos sistemas existentes. Ok, isso faz todo sentido. E sobre a questão do compliance que você mencionou? Tipo GDPR, LGPD, leis de proteção de dados. Sim, esse é um caso de uso fortíssimo. Pensa na carga administrativa que essas regulamentações geram. Localizar os dados de uma pessoa quando ela solicita, deletar, gerar relatórios. Tudo isso. Procurar dados em vários sistemas, executar pedidos de exclusão corretamente, gerar relatórios detalhados. O RPA consegue agilizar muito esse processo. Ou seja, reduz o custo da conformidade e aumenta a precisão. Esse é o objetivo: minimizar custos, maximizar precisão e confiabilidade. E isso é obviamente crucial quando falamos de conformidade. E algumas plataformas de RPA são descritas como white box. O que isso significa? Significa que elas geralmente usam ferramentas visuais, abordagens baseadas em modelos. A lógica não fica escondida em um código complexo. Então, pessoas que não são da área de tecnologia da informação conseguem entender o que o robô está fazendo. Sim, ou pelo menos com mais facilidade. Dá para ver como ele interage com os sistemas. Essa transparência é uma grande vantagem, especialmente quando se trata de demonstrar conformidade. Você consegue mostrar exatamente como está cumprindo os requisitos. Entendi. Beleza, já entendemos o que é e por que usar. Mas a grande pergunta é: quais processos? Pois é. Como identificar os que realmente são bons candidatos para RPA e vão trazer um retorno alto? Certo. E as fontes trazem um conjunto bem sólido de características para ficar de olho. Os sinais clássicos, digamos assim. Manda ver. O que faz um processo ser ideal para o RPA? Dados eletrônicos são bons candidatos. Além disso, pense em processos com início e fim digitais, mas com etapas manuais no meio. O RPA pode preencher essas lacunas. Dar aquela suavizada no fluxo de trabalho. Isso. E processos com alta exigência de compliance. O RPA fornece trilhas de auditoria. Também processos que exigem validação de dados entre vários sistemas. Conferência de consistência. Exato. E, por fim, processos que atualmente prendem muita gente em tarefas manuais. Liberar essas pessoas tem um valor óbvio. Ok? Isso é um checklist excelente. As fontes também mencionaram um tal de Double Diamond para identificar pontos problemáticos. Sim, o Double Diamond. É basicamente uma abordagem estruturada de resolução de problemas, muito útil para encontrar os melhores pontos para automação. Como ele funciona? São 4 fases. Pense em 2 diamantes lado a lado. O primeiro diamante: entender o problema de forma ampla, explorar possibilidades. Depois, definir, ou seja, afunilar até chegar no verdadeiro núcleo da questão. Descobrir, depois definir. Isso.
O segundo diamante, desenvolver, ou seja, explorar soluções potenciais, criar protótipos talvez. E por fim, entregar, implementar e testar a solução escolhida. Discover, define, develop, deliver. Entendi. Então, a fase de descoberta é cavar fundo, né? Exatamente. Compreender o estado atual, fazer workshops com as partes interessadas, mapear a jornada do cliente, observar processos, coletar dados, entender o contexto e os gargalos. E a fase de definição é pegar tudo isso e dizer, ok, esses são os pontos críticos que a gente precisa resolver. Isso mesmo. Sintetizar os dados, talvez criar personas de usuários, priorizar com base no impacto e na viabilidade. Aí vem o desenvolvimento. Pensar em soluções de RPA, fazer protótipos. Sim, gerar ideias, explorar diferentes ferramentas e abordagens, talvez construir protótipos rápidos para testar o que funciona. E a fase de entrega é realmente construir e lançar o robô. Isso. Construir, testar rigorosamente, coletar feedback, garantir que o robô realmente resolva o problema e gere valor. Parece um framework sólido. Alguma dica para aplicar bem? Na fase de descoberta, foque muito em entender o contexto. Aqueles workshops e os mapas de jornada são fundamentais. E para a coleta de dados, fale com quem está na linha de frente. Entrevistas, pesquisa sobre tarefas repetitivas. Vá direto na fonte. Com certeza. Além disso, observe dados de desempenho e feedbacks de clientes. Muitas vezes eles apontam claramente onde estão os problemas. Que tipo de perguntas você deve fazer para as equipes? Coisas como: quais são seus maiores desafios no dia a dia? Quais tarefas consomem mais tempo ou são muito repetitivas? E o mais importante, quais processos impactam diretamente a satisfação do cliente? Por que esses costumam ser os de maior prioridade? Exatamente. Depois, na hora de priorizar, o foco é nos maiores ganhos potenciais, impacto em eficiência e satisfação do cliente. Beleza, o Double Diamond ajuda a encontrar os pontos problemáticos. Mas e para avaliar se um processo específico é bom candidato para RPA? Aquela fase 2? Isso mesmo. Depois de identificar os candidatos, vem a avaliação dos processos. E aí, que perguntas você precisa fazer? Comece com volume, repetição, taxa de erro, custo. O processo é repetitivo, tem alto volume, é propenso a erros manuais? E, principalmente, quanto custa fazer isso manualmente hoje? Você precisa desse ponto de partida para calcular o ROI. Faz sentido. ROI sem base de comparação não rola. Exato. Depois, avalie a complexidade e as dependências. O processo é simples o suficiente para automação total? Ou exige muito julgamento humano? Existem gargalos ou erros frequentes? Quem executa cada etapa? Quanto tempo leva cada passo? Tem que realmente mapear o processo. Sim. Quais são as etapas principais? Esse processo depende de outros times ou sistemas. As regras são claras? Quais são os desafios atuais relacionados a ele? Agora, as fontes mencionaram o funil de avaliação. Como isso se encaixa? O funil é uma forma de visualizar a jornada de avaliação. Você começa no topo com os processos baseados em regras. À medida que vai descendo no funil, você avalia coisas como nível de possível automação, manual, parcial ou total, características dos dados, estruturados, não estruturados. E o mais importante, incluir a avaliação de riscos. Riscos? De que tipo? Por exemplo, qual o impacto se o processo automatizado falhar? Quais os riscos da implementação da tecnologia em si? Como o projeto pode ser percebido internamente? Existe risco de perda de dados? Então você pesa os riscos contra os benefícios potenciais. Exatamente. Com base nessa avaliação, você define o nível de risco aceitável e toma a decisão final sobre qual grau de automação é apropriado para aquele processo. É uma forma estruturada de filtrar as opções. Legal. Um ótimo framework. Agora bora trazer isso para a vida real? Casos de uso. As fontes estavam cheias de exemplos em diferentes áreas de negócio. Onde o RPA está realmente fazendo a diferença? Ah, com certeza. Vamos começar por vendas e marketing. O RPA é usado, por exemplo, para automatizar o onboarding de clientes, deixando essa primeira experiência mais fluida. Também para personalizar campanhas de marketing, integrando melhor o CRMS, automatizando o follow-up de leads. Enfim, muito trabalho de dados. Faz sentido. Mas finanças e contabilidade parece ser o paraíso do RPA, né? Total. A lista é extensa.
Processos de fechamento financeiro. Pagamentos de itens não destinados à revenda. Automação total de contas a pagar, do recebimento da nota ao pagamento. Conciliação de contas a pagar e receber. Gestão de exceções entre empresas. Auditoria de tarifas de frete. Alocação de custos compartilhados. Validação de contratos de compra. Pagamentos relacionados a direitos sobre terrenos. Validação de faturas de contratos de recursos. Ufa! Respira, respira. E ainda tem atualização de perfis de cliente. Geração de cotações. Gestão de contas de cliente. Correção de pedidos. Liquidação de operações comerciais. E até previsão de substituição de contas. Claramente, RPA encontrou seu habitat natural nas finanças. E atendimento ao cliente? Também bomba por lá. Automatização de tarefas administrativas em call centers. Agendamento inteligente de atendimentos. Gestão de processos de devolução. Tarefas gerais de administração de pedidos. Basicamente, tudo que envolve dados repetitivos e atualizações de sistemas. É isso aí. E compliance aparece com força também. Certo? LGPD, GDPR. Exato. RPA é usado para automatizar processos de solicitação de acesso ou exclusão de dados. Gerenciar treinamentos obrigatórios de compliance, acompanhando quem concluiu ou não. Enviar lembretes automáticos, super prático. E no contexto mais amplo, operações gerais ou setores específicos. Aí entra gestão de inventário, integração com fornecedores e parceiros, monitoramento de performance de contratos de energia, geração de relatórios, contas a pagar de estoque, pipeline de vendas, gestão de preços. Ok, além de finanças e contabilidade, você mencionou atualização de perfis de cliente, geração de cotações de serviço. E manufatura e serviços financeiros parecem estar nadando de braçada com o RPA, né? Exatamente. Na manufatura, o uso é enorme. Auditoria de horas trabalhadas, folha de pagamento, conciliação de APR, automação de dados de avaliação, os financeiros. E também administração de call centers, proteção contra descobertos, roteamento de e-mails, resolução de disputas, conciliação de extratos, gestão de contas inativas, administração de apólices, automação de contratos padrão, processamento de renovações e sinistros, solicitações de pagamento. Uau! E sem esquecer o compliance, né? Claro! Apoio pesado em GDPR, AML, KYC, LGPD. Verificação de transferências bancárias contra listas de fraude. Relatórios regulatórios. Encerramento de contas suspeitas. Monitoramento de treinamentos de compliance. E nos serviços financeiros, é basicamente o replay, mas com mais dados sensíveis e processos regulados. Exato. A automação brilha onde tem volume, repetição e regulação pesada. Mas vai além. Até jurídico e RH usam RPA. Jura? Onde? No jurídico, é comum em consultas de processo. No RH, onboarding, automação da folha, workflows de recrutamento, atualizações de dados de colaboradores, gestão de reembolsos, e a logística. Ah, aí também tem um buffet completo. Agendamento e rastreamento de entregas, coleta de pagamentos de frete, geração e cobrança de faturas, resolução de problemas de pagamento, gestão de terminais de armazém, checagem de documentação de entrega, correção de erros de ordem de transporte, gestão de cargas, monitoramento de devoluções de equipamentos e operações de tecnologia da informação, presente, automação de fluxos de atendimento, integração de sistemas de diferentes fornecedores, gestão de tickets com mais eficiência, redução do tempo de resolução, monitoramento de apps e servidores, manutenção rotineira, reset de senhas, desbloqueios, backups, restaurações, compartilhamento de dados entre sistemas. RPA. Fatores críticos de sucesso, sem romantizar, mas com método. 1. Pense além da economia. RPA não é só cortar custo, é sobre elevar o nível da operação. Considere o impacto em infraestrutura, monitoramento, conformidade. 5. COE. Centro de Excelência em RPA. Quer escala e consistência? Crie um hub transversal com business mais tech. O que ele faz? Padroniza visão de processos. Documenta boas práticas. Garante governança.
Evita a reinvenção da roda. Ajuda a priorizar onde vale a pena automatizar. Estratégia de implementação: planeje, mas nem sempre. Avalie processo por processo. Se é altamente padronizável, crítico e de alto ROI, automatize rápido. Se é mais complexo, com impacto organizacional, faça monitorização e pilotos antes de escalar. Dica sagaz: nem todo processo precisa ser 100% automatizado. Às vezes, automatizar só uma parte já gera baita ganho. A receita para o sucesso em RPA. Imagina um plano estratégico de RPA como uma caminhada por uma trilha. Se você não tem um mapa e a preparação certa, pode acabar perdido no meio do caminho. Agora, se o mapa está afiado e as botas são confortáveis, o caminho fica mais claro, mesmo que o terreno seja um pouco desafiador. O que funciona em RPA? ROI rápido para vitórias iniciais. Se o processo é de alto impacto e baixo custo, vai lá e automatiza. Nada como um sucesso inicial para ganhar confiança e momentum. Repensar o processo antes de automatizar. Não tem nada mais prejudicial do que automatizar um processo ineficiente. Reformule se precisar, use apps ou integre melhor com suas ferramentas principais. Planejamento de longo prazo. Alinhe as implementações com o que está por vir, ERP, inteligência artificial, etc. Evite construir algo agora que será subótimo ou redundante depois. Iteração contínua. Quanto mais você entende os processos, mais eficaz será a integração com dados mestres e modelagem. Benefícios prontos para o show. Redução de custos. Produtividade ampliada. Satisfação do cliente elevada. Funcionários mais satisfeitos. ROI elevado. Erros comuns. Como não cair em armadilhas. Aqui vai algumas ciladas que fazem projetos de RPA falharem. Vamos evitá-las com estilo. Falta de engajamento da liderança. Falta de visão além da automação. Ignorar as necessidades de TI. Não preparar a equipe para o pós-automação. Escolha errada de processos. Baixo volume e baixo ROI igual armadilha. Métodos de entrega antiquados. Precisa ser ágil. Não otimizar processos antes de automatizar. Lição de ouro. O grande truque do sucesso no RPA é entender que a automação é só uma peça dentro de um quebra-cabeça maior. Com o enfoque certo, você integra a RPA como um facilitador de transformação, não apenas uma solução de fazer as coisas mais rápido. Com isso em mente, o que acha de aplicarmos essa sabedoria em uma estratégia prática para seus projetos? Melhores práticas para RPA. Quantificar as oportunidades de RPA. Olhe além da redução de custos trabalhistas. Avalie o impacto em receita, conformidade e qualidade. Entenda o valor do RPA em termos amplos, não apenas pelo corte de custos. Gerenciar expectativas é crucial para que a solução não seja supervalorizada. Lembre-se, RPA não é inteligência artificial. Comece pelos processos padronizados e baseados em regras. A chave inicial é mirar em processos bem definidos, onde a automação pode ser não invasiva, como os que exigem giro de cadeira entre sistemas. Avalie os processos de engajamento manual e foque no ponto doce, onde RPA realmente faz a diferença. Esse é o ponto de partida para sua estratégia de automação. Explore ferramentas alternativas. Não se prenda apenas ao RPA. Pesquise outras ferramentas ou serviços que já oferecem soluções eficazes, talvez a um custo mais baixo. Olhe para soluções híbridas ou até para tecnologias futuras, como inteligência artificial, para garantir que você está aproveitando as melhores opções disponíveis. RPA versus inteligência artificial, realismo e expectativa. RPA é ótimo para tarefas repetitivas e baseadas em regras. Ele mimetiza ações humanas, mas dentro de um conjunto fixo de parâmetros. Inteligência artificial, por outro lado, aprende e se adapta. Ela pode lidar com cenários mais dinâmicos e imprevisíveis, ao contrário do RPA, que segue regras e processos bem estabelecidos. RPA é uma ferramenta poderosa para automatizar processos padronizados e repetitivos, mas precisa ser integrada dentro de uma estratégia mais ampla de automação, considerando também alternativas e ferramentas complementares. As melhores práticas envolvem identificar oportunidades, começar com os processos certos e manter uma visão de longo prazo, incluindo a exploração de inteligência artificial e outras inovações. E, claro, não se esqueça de ser realista quanto às expectativas e capacidades de cada tecnologia.
Parece que o segredo está em encontrar o equilíbrio entre as várias soluções e focar no que realmente traz valor real. Nunca é. É uma ferramenta, embora valiosa. E seu valor está sendo comprovado agora muito além de apenas BPO e finanças. Absolutamente. Varejo, energia, serviços, telecomunicações, manufatura, está se espalhando. Mas o sucesso muitas vezes depende de considerar esse contexto mais amplo dos processos de negócios e combinar o RPA de forma inteligente com BPM, gestão de decisões, integração, captura de documentos, etc. Acertar a combinação é crucial. Ok, finalmente, avaliando as ferramentas de RPA em si. O que os compradores devem procurar? Os principais critérios mencionados incluíram gravadores de caminho feliz, úteis para o mapeamento inicial, mas não confie apenas neles. Eles não capturam exceções bem. Pode um bot rodar Algumas ferramentas permitem isso, outras preferem um bot por processo. Isso afeta o licenciamento e gestão. Quanto esforço de tecnologia da informação é necessário? Isso varia bastante entre as ferramentas. A interface do usuário é realmente amigável para os usuários de negócios? Possui uma metalinguagem compreensível ou exige habilidades de codificação? Uma grande diferença para quem pode realmente construir e manter as automações. Foi um mergulho bem profundo. Então, só para finalizar, o RPA é claramente uma ferramenta poderosa para automatizar aquelas tarefas repetitivas e baseadas em regras. Tem um enorme potencial para aumentar a eficiência, reduzir custos e realmente contribuir para a transformação digital em diversas funções de negócios. Mas, como destacamos, as seleções estratégicas, quais processos automatizar e entender como o RPA se encaixa na sua estratégia mais ampla de automação, são absolutamente cruciais para o sucesso. Concordo ainda mais. E isso nos leva a uma última reflexão, talvez algo para você pensar. Pensando em todas essas aplicações diversas que discutimos, quais tarefas aparentemente pequenas ou mundanas e repetitivas no seu próprio trabalho ou no trabalho da sua equipe poderiam realmente ser alvo de intervenção robótica? Sim. O que você poderia automatizar que liberaria seu tempo ou o tempo da sua equipe para coisas mais interessantes e estratégicas? Definitivamente vale a pena fazer essa pergunta. Você pode se surpreender com o que aparece. Um ótimo ponto para terminar. Esperamos realmente que esse mergulho profundo tenha dado a você uma compreensão muito mais clara do RPA e da sua relevância. Com certeza incentivamos você a explorar mais, caso tenha gerado algumas ideias. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, pessoal.